super forte, capaz de vencer 1000 homens sozinho, apenas com um pedaço de osso na mão. Ao mesmo tempo, super fraco, porque não foi capaz de vencer a batalha mais importante de todas, contra si mesmo. Vem comigo conhecer a fantástica história de Sansão, o poderoso juiz de Deus. Não sai daí! Paz, galera! Tudo bem com vocês? A história de Sansão é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada, principalmente pelas demonstrações de força sobre-humana que Sansão mostrava quando o Espírito de Deus se apossava dele. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quem foi Sansão, te contar toda a sua história, mas antes, deixa um like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações se você não for inscrito, porque toda semana nós postamos um vídeo novo. E assim, sempre quando eu postar o vídeo, o YouTube te avisa, e assim nós vamos estar sempre juntos, crescendo e aprendendo. Muito obrigado pelo seu like, bora pro vídeo! No livro dos Juízes, capítulo 13, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel havia se afastado da vontade de Deus. Por isso, o Senhor permitiu que os filisteus subjugassem o seu povo e os escravizassem, oprimindo por cerca de 40 anos. Mas, afinal de contas, quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo que vivia a sudoeste de Canaã, ao longo do mar Mediterrâneo. Eles habitavam entre as terras que ia de Jope, do lado norte, até Gaza, no lado sul. Eles eram inimigos declarados de Israel. Politeístas criam em vários deuses, como Dagon, Baal-Zebute e Astarote. Eles eram fortes, guerreiros, acostumados a conquistar territórios. Então, Israel, sem a presença de Deus, acabou se tornando alvo fácil dos filisteus, que com grande força e com grande demonstração de poder, subjugaram todo o povo de Deus. Porém, o povo de Deus clamou ao Senhor, e o Senhor se compadeceu dele, e decidiu então levantar alguém que fosse forte o suficiente para derrotar os filisteus e livrar o seu povo da escravidão. Para isso, o Senhor decidiu fazer um grande milagre. A Bíblia vai dizer que existia um homem chamado Manoá. Ele era da tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel. Porém, ele era casado com uma mulher que era estéril, ou seja, não podia dar à luz a um filho. Porém, um determinado dia, um anjo de Deus apareceu a esta mulher, trazendo a ela uma mensagem da parte de Deus. Lembrando que essa é a verdadeira função dos anjos, levarem mensagens da parte de Deus para os homens. Eu já fiz um vídeo aqui explicando todas as características dos anjos, sua classificação. Eu vou deixar aqui no link para vocês, aqui no card. Aí depois do vídeo você vai dar uma olhadinha lá. Se você ainda não assistiu, vai lá porque aquele vídeo está bem explicadinho também. Voltando para Sansão, a Bíblia vai dizer que esse anjo trouxe a seguinte mensagem para aquela mulher: eu sei que você é estéril e que não tem filho. Porém, se prepare, porque você vai engravidar. Só que esse filho que você terá não será uma criança qualquer. Será um nazireu de Deus. Olha lá, hein? Não é narizeu, é nazireu. A palavra nazireu, na Torá, ela designa alguém que está a serviço de Deus. Na cultura antiga de Israel, quando alguém queria se consagrar a Deus, ele fazia um voto de nazireado. Esse voto consistia em se abster de algumas coisas, entre elas, não podia beber vinho ou nenhuma bebida ou comida derivada da uva. Também não podia tomar nada que fosse fermentado, bebidas fortes que fosse fermentado. E também não poderia tocar em nenhum cadáver,
nem mesmo se fosse da sua própria família. Se seu pai e sua mãe morressem, se você estivesse no meio do seu voto de nazireado, você não poderia tocar no corpo do seu ente querido. Além disso, existia uma regra que era fundamental: não cortar o cabelo. Na cabeça da pessoa que fosse nazireu, não podia passar navalha. Algumas pessoas, como eu disse, faziam esse voto por algum tempo, um determinado período de tempo. Porém, Sansão era diferente, porque ele já nasceu nazireu de Deus. E o anjo que veio avisar a sua mãe do seu nascimento, deixou bem claro para ela que ele seria nazireu até o último dia de vida. Poucos homens foram separados desde o ventre da sua mãe para o serviço de Deus. Na Bíblia existem outros casos de pessoas que também foram separados desde o ventre da mãe, ou mesmo antes da concepção, para o trabalho ao Senhor. Samuel é um exemplo desses, por exemplo, que nasceu já com o voto do nazireu. Ele já foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E como o anjo havia dito, Sansão cresceu de forma extraordinária, sendo abençoado por Deus, se destacando entre os demais. A sua beleza, inteligência e a sua força era nitidamente superior aos demais, causando assim muita inveja nas outras pessoas, mas também muita admiração por parte de outras. É óbvio que qualquer garota da sua terra, da sua tribo, ou mesmo de qualquer outra tribo de Israel, gostaria de ser tomada por esposa por Sansão. Porém, a Bíblia vai dizer que num determinado dia, passeando perto da cidade de Timnate, a Bíblia diz que Sansão olhou e viu uma moça, e ela era muito bela. Aos olhos de Sansão, ela era perfeita. Por isso, ele desejou em seu coração tê-la como esposa. E naquele mesmo dia, Sansão pegou essa mulher e levou para sua casa para apresentar aos seus pais. Na hora que Manoá viu essa situação, chamou Sansão junto com a sua esposa e disse: não, de jeito nenhum. Porventura não existe entre as filhas dos seus irmãos, ou mesmo entre todo o nosso povo, alguém que lhe agrade os olhos? Você precisa pegar alguém da terra dos nossos inimigos? Além disso ser contra a tradição judaica e a lei de Deus para o povo, que não podia se misturar com outros povos. Além disso, os filisteus eram um inimigo do povo de Deus e estavam oprimindo aquele povo. Mas Sansão não deu ouvidos a seu pai, não deu ouvidos à sua mãe. Muito pelo contrário, de tanto insistir, acabou os convencendo. Em um determinado dia, Sansão e seus pais estão descendo até a cidade de Timnate para conversar com os pais da moça e assim oficializar aquele romance. Porém, a Bíblia vai contar que no momento dessa passagem, Sansão se afastou de seus pais e nesse momento um filhote de leão avançou para cima dele para o devorar. Nesse momento, o Espírito de Deus se apossou da vida de Sansão. E ele, com as suas próprias mãos, ele abriu o leão ao meio. Matou aquele leão com as suas próprias mãos. Porém, não contou esse fato a ninguém. Voltou para o caminho onde estava seu pai e sua mãe e assim seguiu o seu plano. Alguns dias depois, a Bíblia fala que Sansão voltou àquela terra para visitar a sua noiva. E ao passar por aquele lugar onde ele havia matado o leão, a Bíblia vai dizer que mais uma vez ele se afastou dos seus pais, porque ele queria saber que fim deu aquele bicho que estava ali. E qual foi a sua surpresa quando ele chegou, que viu que debaixo ou dentro desse leão haviam algumas abelhas que haviam formado uma colmeia, e ali havia bastante mel. Ele não pensou duas vezes, pegou aquele mel, comeu, levou para seus pais e ofereceu a eles. E todos que estavam com ele comeram daquele mel. Porém, mais uma vez, ele não contou de onde veio o mel. Não falou para ninguém aonde ele havia conseguido.
E ao chegar na cidade de Timnate, a Bíblia vai dizer que em determinado momento da festa, porque uma festa de casamento naquela época durava 7 dias. Então, Sansão decidiu fazer um desafio e propôs um enigma e disse o seguinte: quem descobrir o meu enigma em 7 dias antes da festa se acabar, eu lhe darei mudas de roupas, 30 mudas de roupas para quem descobrir o meu segredo. Agora, se vocês não descobrirem, é vocês que terão que me dar pares de roupas. E todo mundo ficou entusiasmado e falou: conte, diga logo, qual é esse enigma? Então, Sansão mandou: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Todos aqueles filisteus ficaram quebrando a cabeça por vários dias, tentando descobrir qual era esse segredo, qual a resposta do enigma de Sansão, porque nenhum deles queria perder aquela aposta para Sansão. Então, os filisteus tiveram uma ideia. Chegaram até a esposa de Sansão, que havia acabado de se casar com ele, e disse o seguinte: descubra para nós qual é o segredo do enigma de Sansão. Porque se você não fizer isso, nós vamos queimar a sua casa com você e seu pai dentro. E ela, desesperada, correu até Sansão e tentou descobrir qual era o segredo daquele enigma. Porém, não contou para ele sobre a ameaça que sofreu do seu próprio povo. Olha só, Sansão, durante muitos dias, relutou em dizer qual era o seu segredo. Porém, no último dia, já angustiado de tanto sua esposa chorar, implorando por aquela resposta, Sansão acabou por revelar a ela o seu segredo. E ela imediatamente correu e contou aos que eram da sua tribo, e contou aos que eram do seu povo. E esses, antes do pôr do sol, chegaram até Sansão e lhe contaram um enigma, que ficou extremamente irado com a sua esposa por ela ter traído a sua confiança e contado o seu segredo. Porém, havia uma dívida. Então a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou mais uma vez de Sansão. E ele desceu até os Ascalonitas, e ali ele matou 30 homens. E pegou as roupas desses 30 homens e trouxe até aqueles que haviam descoberto o seu enigma e os entregou. Porém, ele estava muito frustrado, muito chateado com a traição que sofreu da sua esposa e decidiu passar uns dias na casa de seus pais. Ao regressar à casa da sua noiva para visitá-la e tomá-la por esposa, a Bíblia vai dizer que o pai da menina não permitiu que ele a visse e disse mais: nós acreditamos que você odeia a nossa filha, por isso nós entregamos ela para ser esposa de um dos nossos amigos. Detalhe, esse amigo teria sido um dos padrinhos do casamento de Sansão, porém ele não sabia. Aquela notícia abalou Sansão, que ficou extremamente revoltado. O pai da noiva ainda ofereceu a sua filha mais nova para Sansão, para ver se abrandava a sua fúria. Porém, Sansão, muito irado, muito revoltado, falou que iria se vingar deles pelo que eles haviam feito. Bom, a Bíblia vai dizer que Sansão pegou 300 raposas, ligou-as em pares pelas caudas e colocou uma tocha de fogo em cada cauda. Depois botou fogo na tocha das raposas e soltou ela nos campos dos celeiros dos filisteus, que queimou tudo, estragou tudo, destruiu toda a plantação dos filisteus, que ficaram extremamente irados com aquela situação. E ao perceberem, descobrirem que a culpa daquilo era de Sansão, por quê? Porque a sua esposa havia sido dada a outro homem, então decidiram se vingar da esposa de Sansão e de seu pai, queimando-os e matando-os. E quando Sansão descobriu o que fizeram com eles, aí sim ele ficou realmente muito irado. Partiu para cima dos filisteus sem dó. E a história vai dizer que Sansão
proporcionou naquele dia uma tremenda matança. Destruiu vários e vários filisteus apenas com a força das suas mãos. Depois disso, a Bíblia vai dizer que Sansão se escondeu numa das cavernas da rocha de Etã e ali ficou. Porém, os filisteus não iam deixar barato isso aí. Então começaram a oprimir mais ainda o povo de Deus. Além disso, eles começaram a cercar as cidades de Judá. E quando os cidadãos da cidade de Judá, quando os israelitas foram e perguntaram: por que está acontecendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Então eles disseram: nós só queremos Sansão. Se nos entregarem Sansão amarrado, então nós deixaremos vocês em paz. Então alguns homens de Judá desceram até a caverna onde estava Sansão. E ali confrontaram ele e disseram: ei, você é doido? Você não sabe que os filisteus subjugam o nosso povo e nos oprimem há tantos anos? E agora você vai lá e faz isso? E agora vai sobrar para nós. Nós pagaremos o pato. Então Sansão responde da seguinte forma: eu só dei a eles o que eles mereciam. Porém, depois de alguma conversa, muita conversa, Sansão foi convencido a se entregar pelo bem dos seus irmãos, para que os filisteus não ferissem mais a tribo de Judá. Então Sansão é amarrado com 2 cordas novas pelos filhos de Judá, e assim ele é entregue aos filisteus. Porém, no momento em que ele está sendo entregue aos filisteus, a Bíblia conta que mais uma vez o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, de uma maneira tão extraordinária, com tanta força, com tanto poder, que Sansão pegou uma queixada de um jumento, um pedaço do esqueleto de um jumento, e partiu para cima dos filisteus. E apenas com a sua força e com aquela queixada, a Bíblia vai dizer que Sansão matou 1000 homens apenas naquele dia. Após a batalha, após derrotar os seus inimigos, Sansão cai prostrado e ele clama a Deus porque ele estava com muita sede. Ele fala assim: Deus, o Senhor, através do seu poder, deu tamanha vitória ao teu servo e agora vai permitir que eu morra de sede e seja entregue a esses incircuncisos? Então o Senhor fende uma rocha e faz sair água dali. E ali Sansão bebeu daquela água, se fortificou, e depois dessa ocasião, a Bíblia vai dizer que Sansão julgou o povo de Deus por cerca de 20 anos. Porém, mais uma vez, Sansão é traído pelo seu coração. A Bíblia conta que em um determinado momento, Sansão conhece uma mulher por nome Dalila, que era muito agradável aos olhos. Porém, mais uma vez, ela era filha dos filisteus. E quando os filisteus descobriram que Sansão estava apaixonado por Dalila, ofereceram-lhe muito dinheiro para que ela o traísse, para que ela descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. E durante 3 vezes ela tentou, e Sansão brincava com ela. Não apenas com ela, Sansão estava brincando com Deus. Ele sempre inventava uma desculpinha, sempre inventava alguma historinha falsa, e quando os homens vinham para pegá-lo, ele se livrava daquilo e derrotava todo mundo, ao ponto de que Dalila ficou magoada e começou a dizer a ele que ele não a amava de verdade, porque não confiava nela, não era capaz de revelar o seu segredo a ela. Como poderia amá-la? Então, de tanto ele insistir, a Bíblia conta que o coração de Sansão se entristeceu. E em um determinado dia, ele contou a ela, ele revelou finalmente o seu segredo a ela. E disse: olha, na minha cabeça nunca passou navalha, porquanto sou nazireu de Deus, sou consagrado ao serviço de Deus. E ao saber disso, Dalila rapidamente avisou os seus amigos, rapidamente avisou os filisteus, que vieram para pegar Sansão mais uma vez. Porém, quando Sansão acordou, ele pensou que ele estava com o seu cabelo, pensou que a sua força ainda estava consigo. Então ele partiu para cima dos filisteus, só que dessa vez o Espírito de Deus não estava mais com Sansão.
A força dele não foi o suficiente para se livrar daquela cilada, e Sansão foi entregue e caiu na mão dos seus inimigos, os filisteus. E a primeira coisa que os filisteus fizeram foi furar os seus olhos. Por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo faz quando nós se afastamos do Senhor é tirar a nossa visão, tirar o nosso poder de enxergar e ver as maravilhas de Deus. E Sansão, agora cego, é escravizado, humilhado. A história conta que ele foi colocado num moinho para ficar empurrando, sendo humilhado, muitos dando risada, caçoando dele, sendo açoitados, apanhando o tempo todo. Isso porque não conseguiu preservar o voto que ele tinha com Deus. Porém, um dia, sem que Sansão percebesse, o seu cabelo voltou a crescer. E nesse momento, a Bíblia vai dizer que os líderes dos filisteus decidiram fazer uma festa. E nessa festa, eles iriam fazer um sacrifício ao seu deus, Dagon. E esse sacrifício seria o próprio Sansão. Em determinado momento da festa, alguém disse: tragam Sansão para que nos divirta, para que nós possamos caçoar dele e assim sacrificá-lo ao nosso Deus. E Sansão, indo até o lugar onde eles iam colocar, ele pediu para que fosse colocado entre as colunas que sustentavam aquele templo. Isso, ele disse para os filisteus, que era para que ele pudesse se apoiar. Afinal de contas, estava muito fraco. E quando foi colocado ali, no lugar onde todos veriam Sansão e poderiam zombar dele, a Bíblia vai dizer que ele orou mais uma vez ao seu Deus e disse: ó Senhor Todo-Poderoso, dê-me mais uma vez a força para que eu possa derrotar os inimigos do teu povo. Assim morrerei eu e todos os filisteus. E ao dizer essas palavras, a Bíblia conta que o Espírito do Senhor voltou para Sansão. E nesse momento, ele com toda a força empurrou as colunas do templo, derrubando todo o templo em cima de si próprio e de todos que estavam ali. A Bíblia vai contar que nessa ocasião, na ocasião da sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E olha que durante a vida ele destruiu e matou muitos inimigos. Porém, na ocasião da sua morte, ele matou muito mais do que ele matou em vida. E a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Sansão. Porque a palavra que o anjo havia dito à sua mãe era que ele começaria a libertação do povo das mãos dos filisteus. E realmente, a libertação começou com Sansão. Porém, ele não conseguiu terminar, ele não conseguiu concluir o propósito, porque se afastou dos desígnios de Deus, se afastou da vontade de Deus. E a história de Sansão nos traz muitas lições que podemos aplicar em nossas vidas para não cometermos os mesmos erros que ele cometeu. Por exemplo, o que faltou em Sansão foi sabedoria. E o que é a sabedoria? Lá no livro dos Provérbios, a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Sansão chegou a um ponto que não temia mais ao Senhor. Se entregou às paixões, se entregou à prostituição, deixou o seu coração dominar as suas vontades, a ponto de entregar o seu principal segredo para o seu inimigo. E assim acabou sendo derrotado e humilhado. Sansão nasceu para ser invencível, porém foi vencido por si mesmo. Ninguém nunca conseguiu derrotar Sansão na força bruta, no mano a mano. Porém, o único que conseguiu derrotar Sansão foi ele mesmo. Então essa lição nós precisamos trazer para nossas vidas, meus irmãos. Não podemos deixar que nossas vontades, que nossos desejos nos afastem da vontade do Senhor, para não cometermos os mesmos erros que Sansão cometeu e assim possamos ter um final trágico. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa incrível história, a história de Sansão.
Eu espero que ela nos traga grandes lições, que possamos crescer e amadurecer através dessa grande história. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui comigo no vídeo. Não esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações se você não for inscrito e deixa um like aí e coloca um comentário aí no vídeo. Coloca um comentário sobre alguma história de algum personagem que você queira conhecer. Você colocando aqui, eu faço um vídeo e trago para você. Muito obrigado de coração. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Fui!